Olá pessoal, mais uma aula nossa que vocês possam acompanhar e ter acesso aos conceitos envolvendo a psicologia social comunitária. Na aula de hoje vamos ver alguns conceitos abordando a origem da psicologia social comunitária, já abordamos isso há algum tempo atrás, um breve comentário, significado de comunidade, papel, missão e vai por aí afora. Vamos retomar o papel da comunidade na estrutura, nas políticas sociais de influência, evidentemente um tema importante. E grupos também, isso a gente vai discutir, falar de grupos comunitários até o final do semestre, por conta das transformações que elas acontecem ao longo da jornada humana, ou seja, à medida que a sociedade se desenvolve, esses grupos comunitários eles vão se ajustando, se adequando, tá bom? Antes, bem rapidamente, só apenas para ilustrar para vocês, nós vamos ter uma proposta de um trabalho de iniciação científica e eu recomendo, em cima daquele trabalho que eu propus para vocês, que não vai valer nota, repito, não valerá nota, mas valerá o trabalho de vocês no sentido de aprendizagem. E eu me comprometo, assim que me enviarem, seja ele em grupo ou individual, eu vou ler, vou avaliar e vou recomendar. E caso haja uma possibilidade de dar continuidade, vocês podem começar a se preocupar em começar a fazer um trabalho de base científica que poderá combinar mais lá longe, mais para o final do curso, num TCC que vocês terão que apresentar. Então, recomendo que vocês pensem a respeito da possibilidade de desenvolver esses trabalhos agora, que podem ser corrigidos, vocês vão entrar num processo de aprendizagem. Legal? Aula anterior, entretanto, nós falamos sobre uma pequena parte da divisão do trabalho e a importância dela em aula, né? Podemos retomar nas próximas aulas também, que é muito importante, em função até daquilo que a gente chama de especializações. Hoje nós sabemos que as sociedades, elas nesse processo de transformação social e tecnológica, a especialização tem um papel fundamental, assim como o trabalho tem um papel fundamental, como eu já disse algumas vezes. Qualquer empresa, qualquer organização é um microsistema social com suas regras, valores e normas. Portanto, essa dinâmica, essas transformações, elas fazem parte de todo o processo de desenvolvimento, tanto na esfera do indivíduo, em termos psicológicos, quanto sociais, né? Falamos também da liderança, a importância, mas esse tema também ele vai ser constantemente retomado em função das transformações. Legal? E a questão da metodologia, que vai de encontro ao trabalho que vocês estão realizando. De momento, a gente não entraria muito no mérito da questão metodológica, mas apenas que vocês fizessem um trabalho muito mais de investir, de um levantamento de dados bibliográfico, muito mais um garimpo, né, em termos mais populares, dar uma boa garimpada em função do tema, dar uma boa garimpada no material bibliográfico, para vocês terem uma noção do que é fazer um trabalho de pesquisa. Ok? Quanto à origem da psicologia social comunitária, ela tem sua origem por volta da década de 50. Vou repetir novamente o que eu já disse anteriormente. No meu modo de ver, a questão de comunidade social ela é muito antiga, né? Ela é efetivamente utilizada, é efetivamente levada numa questão mais social, por conta das ações mais efetivas, não apenas num contexto de atendimento social. Grupos antigos faziam um trabalho muito mais social e comunitário, no sentido que era um grupo comunitário. Monges, como eu dei o exemplo, que ele é muito, muito interessante. Os monges faziam um trabalho puramente social. Legal? Já com a ideia da psicologia, com o ingresso da psicologia, que é estuda comportamento, essa ideia ela é ampliada, ela é amplificada nos anos 50, quando tudo tem seu início na comunidade psiquiátrica, lá nos Estados Unidos,
e que depois é exportada para o nosso Brasil. E isso se efetiva mesmo nos anos 60, né? Inicia basicamente nos anos 60, mas que tem uma projeção muito interessante nos anos 70 e anos 80, tanto que nos anos final dos anos 60, anos 70, a gente já tinha os movimentos antimanicomial, ou seja, as comunidades psiquiátricas no Brasil desenvolviam determinadas atividades, desenvolviam terapia de choque, desenvolviam terapia medicamentosa, que na verdade não atendia às necessidades dos membros dessa comunidade, os internos, né, os institucionalizados. E isso não levava a lugar nenhum, era meramente, numa linguagem popular, um depósito de indivíduos, né, que lá eram jogados e ficava à mercê do tempo, nas condições das piores espécies. Essa mudança, então, vem com a luta da própria psicologia, propriamente, psicologia social, para combater essa coisa horrível que era o depósito dessas instituições manicomiais. Humanizar, a ideia era humanizar as instituições. Ora, começa-se a perceber que em humanizando as instituições, no caso a psiquiatria, essa ideia começa a fazer parte do contexto mais social. Então nós já temos, o que na aula a gente discutiu, a questão de favela e comunidade. No meu modo de ver, favela e comunidade são relativamente sinônimos, não é? A favela em si, vamos lá, favela pode ser um local onde determinado grupo monta alguns barracos e começa a conviver ali. Ali é uma favela, é um momento de uma favela onde algumas famílias se unem ali e procuram dar uma condição mínima de sobrevida para os seus membros familiares. Vou dar um exemplo. É muito comum nas margens do Rio Tietê, hoje nem tanto, aí no entroncamento do Rio Tietê com o Tamanduateí, ali perto da Embi, naquela região ali, há algum tempo atrás a gente via que o pessoal tirava umas famílias dali beirando o Tamanduateí com o Tietê, eles removiam as pessoas, dali a pouco voltavam lá. Ali é montado uma favela, é onde atende-se o mínimo do mínimo do mínimo de uma condição mínima humana. A comunidade ela já tem uma conotação mais ampla, uma conotação mais forte no sentido de união. Então, o pessoal da comunidade se une, o pessoal se estrutura de tal forma e nessa estruturação estabelece regras, normas, valores, estabelece projetos sociais lá dentro dessa comunidade. Então, eu deixo de chamar de favela, é o nome mais vulgarizado, que até os anos 60, 70, já se falavam, a favela de tal lugar, a favela de tal lugar. Mudou o nome, comunidade, por razões óbvias de que a comunidade dá uma conotação um pouco mais humanizada. Em termos de conceitual, que é bonito, comunidade é um termo melhor que favela é muito vulgar, enfim, mas nós temos de pensar que o conteúdo da comunidade tem muito mais uma solicitação, uma chamada social. E isso reflete o quê? Nessa comunidade nós temos o líder comunitário, eu abordei na aula anterior e vamos retomar constantemente. Esse líder provavelmente ele tem aqueles que o apoiam e ali ele se reúne e estabelece o que é melhor para todos. Ou seja, eles se reúnem, discutem e de repente percebe-se que uma das dificuldades é, sei lá, a educação dos mais jovens, porque aqui fora não o ensino está ruim, então eles querem um ensino melhor. Eles podem, claro, na medida em que decidirem, criar uma condição de que os jovenzinhos
ao invés de ficarem perambulando pela comunidade sem fazer nada, começam a ser simulados para terem aula dentro da comunidade para dar um reforço. Vamos imaginar isso. Então fica estabelecido como regra que jovens na faixa etária, por exemplo, de 6 a 10, 11 anos, terão reforço nos dias tais, com professores contratados, com professores da própria comunidade, que normalmente é bem comum que alguns professores sejam residentes de comunidades, e isso faz com que nós tenhamos uma comunidade mais coesa, mais harmônica, no sentido de busca de objetivos sociais. Então, quando a gente fala de como que surge a ideia de comunidade, é bem no contexto social, porém, não é uma exclusividade de origem brasileira. Ela começa com a psiquiatria americana e ela só vem se identificar no Brasil, aí sim, uma crítica que eu faço, por conta da distância entre ricos e pobres. Ora, em São Paulo é flagrante em alguns bairros, né? No Rio de Janeiro é muito mais flagrante por causa da questão regional, geográfica do Rio de Janeiro, né? Onde nós temos o morro e os condomínios ficam muito próximos dos condomínios das chamadas favelas, né? Vulgarmente favelas, que na verdade são as comunidades que eles identificam. Ora, ali é muito mais flagrante a gente ver as diferenças entre ricos e pobres, entre aqueles que têm uma condição financeira, uma condição social melhor, e aqueles da comunidade que estão vivendo à base de uma condição social bastante precária, por conta do que se vê por esse Brasil afora no atendimento à educação, saúde, saneamento básico, né? Distribuição de renda, já não vou entrar tanto na questão, que é tema para futuro, né? Portanto, quando a gente fala que à medida que foi incorporada a ideia de comunidade, foi incorporada a ideia de uma comunidade muito mais harmônica, muito mais organizada, no sentido de que todos possam comungar dos mesmos valores, das mesmas condições dentro da comunidade. E essa comunidade, repito, ela está dentro de uma sociedade maior. Essa comunidade, ela responde aos valores da sociedade como um todo, mas ela tem suas regras, seus valores internos. Então, exemplificando, no Rio de Janeiro, a comunidade, parte delas, é dominada pelo tráfico. Regras, normas, padrões de comportamento é estabelecido. Quem não cumpre, está perdido. Portanto, em São Paulo já é um pouco diferente, não que seja muito diferente, é um pouquinho diferente, em função da regionalidade, em função dos controles, em função das políticas adotadas, né? Então nós temos uma condição um pouquinho mais suavizada. Então isso reflete o quanto o Estado é omisso no sentido de dar atendimento a essas famílias aí. É ruim assim? É menos mal, no sentido de que pelo menos há uma organização, há uma união das pessoas da comunidade. Como eu disse agora, a comunidade tem um papel fundamental, que é trazer a pessoa e dar a ela o assistencialismo necessário que o Estado não dá, né? Pode ajudar na construção, pode dar na proteção, dar uma condição na proteção, dar uma condição na integração. É importante o indivíduo ser aceito. Falei recentemente numa aula sobre a questão do pertencimento. A comunidade ela propicia isso. Os iguais estão lá, né? E ali os iguais se pertencem, eles estão, vou usar um termo até meio que vulgar, estão no mesmo nível. Estão numa condição muito parecida. Então, creio que ali há uma possibilidade de compreensão da própria realidade. Serviria até como um pano de fundo para a gente abrir uma boa discussão, né? E, na verdade, representa uma força social no sentido de identidade comunitária. Eu não vejo quando algumas pessoas, nem todos, dizem assim, eu tenho... como é que diz? Prazer em dizer que eu moro numa comunidade que tem estrutura, que tem condições, que faz e acontece. É como se essas pessoas dissem bem, elas se sentissem
importantes no sentido de pertencer àquela comunidade. Claro que tem outras, por razões mais pessoais, dizem que queriam ter uma condição de vida melhor, assim como todos querem ter uma condição de vida melhor. Não as têm, repito, por questões de omissão do Estado. Aí a gente cai na questão da invisibilidade social, nós caímos no conceito de que o Estado faz o mínimo necessário e cobra o máximo possível desse povo sofrido, né? Das pessoas que, estando em atividade, uma atividade profissional, lhes é explorado bastante. O papel da comunidade ele é muito interessante porque ele contribui com o desenvolvimento social. Então, esses indivíduos, independentemente do que é o sistema social, eles usam às vezes o condomínio como local de morada, né? Saem para o trabalho, então ela dá o amparo necessário, né? Ela dá a condição necessária para que esse cara saiba que ao retornar para casa ele tem um ponto de apoio. É que a questão é diferente. Aquela pessoa que sai da casa dela, né? Apartamento, casa, enfim, que está protegido, vamos chamar pessoal da classe média, né? Que tem lá sua casa, independente se é própria ou alugada, se já está quitado ou não, independe. Essa pessoa ele sabe que volta para casa dele, tudo bem? Então, uma pessoa mora aqui na Zona Norte e vai trabalhar na Zona Oeste. Essa pessoa vai trabalhar numa empresa, numa organização, enfim, ele sabe que ao sair da empresa ele retorna para a casa dele no bairro da Zona Norte. O que a gente tem que entender é que esse indivíduo, por exemplo, ele pode trabalhar na Zona Norte, mas ele ao retornar, ele não retorna somente para a casa dele, ele retorna para a comunidade que ele pertence. E dentro da comunidade ele tem, pouco me importa se é barraco, se é casa, não me importa. Ele volta para o seio da comunidade, onde ele é aceito, reconhecido e aprovado. Então, esse indivíduo ele se sente recepcionado, ele se sente apoiado, ele se sente querido. E, ao mesmo tempo, o lazer lá dentro, saindo da esfera mais profissional para a esfera social, existem atividades sociais dentro da própria comunidade. Imaginemos um condomínio, vamos ter um prédio, que às vezes as pessoas fazem uma festa, fazem algo interno. Na comunidade, o princípio é basicamente o mesmo. Eles resolvem fazer um churrasco, alguns, não todos, evidentemente. Eles resolvem fazer ali num pequeno ponto da comunidade. Ali eles podem ter atividades, eles têm brincadeiras, eles têm sala de jogos. Já soube que tem no snooker, por exemplo, tem, e outras atividades. E agora com a internet chegando nas comunidades também, que é um fator importante, e a computação, isso também dá uma contribuição muito importante para a questão da socialização do pessoal das comunidades, né? E isso ajuda bastante na formação social e cultural das pessoas, porque a informação, querendo ou não, independente da forma que chega, até de maneira sistemática, vai contribuir na formação desses indivíduos. Outro dado importante também, que falamos de grupo social, que vai também nos acompanhar até o final do curso, são os comunitários e suas características, né? Grupos comunitários e suas características. Religiosos, comunidade de bairro, comunidades ribeirinhas, essas que tiveram esse baita problemão aí com o estouro das coisas aqueles rejeitos, né, da Vale do Rio Doce, ou seja, estão desesperados. Era uma comunidade que vivia em função de uma série de características. Alguns eram os pescadores, outros plantavam suas hortas para vender. Então havia uma comunidade ali. Então a comunidade não é só a questão de uma favela. A comunidade é também uma pequena região onde as pessoas vivem da região, vivem dali, da sua terra, e que fazem o seu sustento. Então chamam-se comunidades ribeirinhas. Assim como nós temos as comunidades indígenas, e não é só no norte, nordeste do Brasil, nos interiores do Brasil. Na cidade grande, na periferia, nós temos também algumas
a comunidades indígenas que estão passando por muitas e muitas dificuldades, ok? A partir daí nós começamos a estudar também, e vamos retomar também, na aula próxima do dia 17, o conceito de valores éticos, né? Então já vou adiantando, deem uma lida na página 15 que vocês, do nosso texto roteiro, que vocês vão entender o porquê dessa proposta de estudar os valores éticos. E vamos também abordar a questão das equipes multiprofissional. Então nós vamos ver o papel e a missão, os desafios que existem aí nas equipes multiprofissionais, né? Então, equipe profissional, na área da saúde eu tenho médico, tenho enfermeiro, eu tenho nutricionista, eu tenho psicólogo, eu tenho os profissionais que vão trabalhar em função na busca de um determinado objetivo. Legal? Então, diferentemente da missão do psicólogo social, eu repito, que investiga, que faz pesquisa, que busca informações, a equipe multiprofissional se une para juntos chegarem a um determinado objetivo que foi identificado no levantamento de dados lá atrás. Então, é muito comum isso acontecer em algumas comunidades. Quando nós temos um governo atuante, quando nós temos um governo não omisso, que ele deseja realmente usar a política social de maneira mais intensa e forte. Legal, gente? Dia 17, então, nós entramos em aula e eu espero que vocês acompanhem a aula. Tenho visto que a participação ela é muito boa, sendo uma aula remota, a participação está muito boa, isso é muito bom porque a gente partilha um pouco daquilo que é mais importante, que é o conhecimento. Então eu espero por vocês no dia 17 e que leiam também o texto, e só para reforçar, aqueles que não tiverem acesso, toda semana eu estou enviando os nossos artigos, o nosso roteiro texto atualizado. Não recebeu? Por favor, suplico, fico de joelho se precisar. Mandem um e-mail solicitando esse material que eu vou enviar esta semana. Já tenho acho que uns 2 ou 3 artigos que eu já vou encaminhar para vocês aí. E o pessoal que eu tenho e-mail de representante de sala, eu vou encaminhar para eles esse material também. Me cobrem, viu, Ana? Você que está lá, mantendo contato, me cobra aí. Professor, tem algum artigo, algum material bibliográfico? Me cobra, porque aí eu encaminho para vocês. Ok, gente? Até então. Um grande abraço e fiquem tranquilos aí que nossa vida vai continuar independente de qualquer situação. Um forte abraço.